emoção, vale para a sua vida. Muita informação no seu domingão e ainda tem comida. Fé e café, tem gosto de resposta. Fé e café, é disso que o jovem gosta. Fé e café, tem gosto de resposta. Fé e café, é disso que o jovem gosta. Fé e café. O Rede de Olhares de hoje abre as portas para o evento Fé e Café, que é promovido pela Catedral Santa Teresa aqui de Caxias do Sul todos os meses. Jovens e convidados se reúnem para discutir temas sobre espiritualidade e fé. Hoje eles estão aqui conosco no estúdio para discutir a seguinte pergunta. Padre, o que a Bíblia nos diz sobre fé e cura? Mateus, a Bíblia sempre fala muito da questão da cura. Jesus se identificou como um taumaturgo, ele curava. E curar aqui significa reintegrar toda a pessoa, não é só a cura física. É uma cura também psicológica, social, reintegrar a pessoa. Então, quando a gente pergunta assim, a fé pode curar? Pode curar, mas principalmente no sentido integral, não só no sentido físico. A fé pode curar, até porque se negássemos esse poder, a gente estaria negando a própria existência de Deus. Claro que é importante compreender um pouco mais o que é essa fé, né? Hoje a gente sabe que muitas curas atribuídas à fé não são realmente a fé, né? Então, muita doença que existe hoje são doenças que nem existem. E que a pessoa passa a acreditar estar curada e a partir daquele momento ela não apresenta mais os sintomas. Eu acho que tem todo o processo de enfrentamento de uma doença, principalmente uma doença mais grave. Então tem a atuação do médico, tem todo o tratamento, tem o apoio da família e tem a fé também. Isso faz parte e com certeza tem uma função muito importante no processo da doença. A fé na verdade ela é um grande auxílio, né? Se nós considerarmos que existe uma ruptura quando o indivíduo passa da saúde para a doença e nós olharmos os diversos fatores pelo qual a saúde se estabelece e a doença também se estabelece, nós vamos ver que tem esses múltiplos fatores já citados aqui, os fatores corporais, né, biológicos, sociais, mentais, comportamentais, psicológicos e, por que não, espiritual. Eu acredito que a fé tem que andar de mãos dadas com a ciência, com a medicina principalmente, né? Eu acho que a medicina faz a sua parte, com os seus tratamentos, com os seus avanços através de meios de diagnósticos, né? Mas a fé ela tem que estar presente, quer para o médico que acredita no seu trabalho, quer para o doente que recebe esse tratamento e para toda a família que tem uma expectativa muito grande na preservação da vida. Minha opinião é que sim, ela pode curar, mas ela tem que andar aliada com tratamento. Não adianta a gente achar que só a fé vai curar. Alguém levantou o dedo aqui? Padre, muitas vezes Jesus falava, levanta-te, a fé te curou. É a fé que cura ou é Deus que cura? E as curas por ajuda de santos, quem que cura nesse jogo da cura? Interessante. No jogo da cura. A fé pode ser interpretada de diferentes formas. Por exemplo, existe uma fé que é autossugestão. Eu acredito no meu médico, ele vai encontrar a saída. Não, eu acredito em mim mesmo. Eu acredito em algum objeto que vai me fazer bem. Isso é uma fé antropológica, nós dizemos assim em filosofia. A fé transcendental, que é a fé em alguém que está além do mundo visível, o nosso Criador, isto é a fé que as religiões, de diferentes formas, traduzem. Por exemplo, nós cristãos dizemos que é Jesus Cristo que cura, Jesus Cristo cura, os santos podem interceder, mas não é o santo quem cura. Na verdade, quem cura é somente Jesus Cristo na fé católica. Eu ouvi uma história uma vez que uma pessoa fez uma cirurgia espiritual e obteve resultados de cura, né? Diminuiu, enfim, o tamanho do tumor que a pessoa tinha e etc. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, padre.
Como funcionam essas cirurgias espirituais? Elas funcionam realmente? É a fé? Como que se dá isso? Eu quero depois também que os colegas debatedores que são médicos também ajudem nisso, mas a fé católica não acredita nisso. Por quê? Porque aquilo que nós falamos, aquilo que é do espiritual compete sim ao mundo religioso, mas a parte física nós não podemos provocar, por exemplo, de deixar de fazer um tratamento por causa de uma questão de fé. Uma das coisas que eu tenho visto muito é pacientes abandonarem o tratamento em função dessa cirurgia espiritual, né? E o resultado horrível, né? Então, em nome de uma fé em algo, em um procedimento, abandonar um tratamento comprovado, eu tenho visto muita gente sofrer e falecer em função desse tratamento. A nossa equipe de reportagem conversou com a Sandra, que ela é aqui de Caxias do Sul, e ela é um exemplo, então, de cura aliando a medicina e a fé. Essa história a gente vai conhecer agora. Sempre mantive a coragem. Eu acreditei. Porque o padre sempre diz assim uma coisa na missa, que quando a gente tem um problema, por maior que seja, mas se a gente se coloca na mão de Deus, o problema fica pequenininho. Sandra, de 43 anos, descobriu um tumor no cérebro no final de 2012. O primeiro sintoma foi a perda repentina da visão. A única solução era passar por uma cirurgia. Apesar disso, a fé sempre foi maior do que o medo. E tudo foi me levando para mim ter assim muita força. Desde a hora que eu fui conversar com o médico, eu fui conversar com ele, porque a gente nunca sabe o que está nos esperando, né? Quando eu cheguei no consultório dele, o meu coração se acalmou. Eu disse, é aqui, né, Deus? E é esse que vai me operar. Por ser uma cirurgia arriscada, a bancária tinha grandes chances de ficar com sequelas. Hoje, um ano depois, o que fica de lembrança é a emoção e a força da fé. Eles também estão sendo regidos por Deus e a gente acredita nisso, porque não tem outra explicação. O doutor simplesmente no último minuto, ele fez o corte, não, eu vou fazer diferente. Tanto que na revisão que eu fiz de um ano, a gente conversando e a gente disse, só por Deus. Sempre assim, com fé. Nunca duvidei que ia dar certo. Doutor Marcelo, eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho de como foi essa cirurgia da Sandra. Olha, a Sandra é uma pessoa que teve um diagnóstico de um tumor, de uma neoplasia, né? De um tumor numa área do cérebro que estava causando para ela um distúrbio de visão. A localização desse tumor no cérebro dela era uma localização um pouco delicada, porque ele ficava localizado na profundidade do cérebro e pegando fibras que vão se localizar, que vão dirigir os estímulos visuais para eles serem interpretados em outra área do cérebro. Então a Sandra começou a perceber ou ter uma perturbação visual e por essa perturbação visual teve o diagnóstico de uma lesão, de um tumor nessa área, comprimindo ou fazendo com que essa informação ficasse prejudicada e acarretando a perda visual dela. Eu tento conversar muito com as pessoas para que isso seja uma coisa, vamos chamar assim, relativamente desmistificada, não menosprezando a nobreza da atividade que eu faço, mas as pessoas que têm fé, as pessoas que são positivas, nossa, a evolução delas é infinitamente melhor. Tá certo, então, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede de Olhares. Agora eu vou falar com o pessoal da banda. Tá aqui, tocou no início, estava observando a conversa. Paola, qual é a tua opinião sobre fé e cura? Então, como o doutor falou, doutor Marcelo, eu achei muito interessante que infinitamente essas pessoas que têm fé conseguem se recuperar melhor. Eu acredito que fazer um ponto numa pessoa que tem fé é mais fácil, porque nós somos um. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa espiritualidade está totalmente ligado, enfim, à nossa matéria. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my love
pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, do all my loving, I will send to you. Meu nome é Patrícia e agora olhando por um outro aspecto, né, o aspecto da doença. Muitas vezes as pessoas que descobrem essa doença, elas passam por uma crise, né? E aí muitas vezes surge aquela pergunta, aquela famosa afirmação: Deus quis assim. Deus quis isso, ou é castigo, enfim. E eu gostaria de saber do Padre Leomar, até dos médicos, como lidar com esse pensamento, às vezes, do próprio paciente ou das pessoas que cercam esse paciente, acabam influenciando na fé, enfim, na crença dessa pessoa. Patrícia, que bom a sua pergunta. O Deus bíblico, quem conhece a Bíblia sabe que o Deus não é o autor dos males. Se o Deus bom causar algum mal, ele deixa de ser Deus. Então, Deus não é o autor de nenhum mal, nem da morte, nem da doença. Ele é sempre o autor da vida, da cura, da revitalização. Acho que isso é importante. Agora, culturalmente, quando a gente não sabe explicar um caso, a gente diz: Deus quis assim, fazer o quê? Cuidado, isso para a pessoa que está passando uma aprovação, isso pode ser muito problemático. Tá certo. A dona Zilá, do bairro Rio Branco, ligou aqui para a UXTV. Ela disse que tem muita fé e está adorando o programa. Temos mais uma pergunta? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Por exemplo, assim, um jovem que é diagnosticado com uma doença incurável ou com uma doença em estado terminal, por exemplo, que os médicos dizem: olha, nós não temos mais o que fazer com a tua doença. De que forma que esse jovem, que essa pessoa, ela pode se posicionar diante da sua fé? Ela deve simplesmente dizer: bom, eu não tenho mais o que fazer, vou esperar a minha morte agora? Ou pela fé ela deve buscar, de alguma forma, né, na sua crença, a cura para isso? Eu tenho acompanhado alguns casos, bom, o Franco é oncologista, mas eu acompanhei alguns casos de jovens com câncer. E é interessante, você não pode criar uma expectativa falsa, né? Dizer você vai se curar, e também você não pode desesperar a pessoa porque ela passa a morrer naquele momento. Como é que a fé cristã pode ajudar? Com o Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz: seja feita a vossa vontade. Sabendo que a vontade de Deus sempre é boa, isso significa abandonar-se um pouco mais nas mãos de Deus. Se estamos em boas mãos, podemos confiar. Não é simples, isso passa por etapas psicológicas como a da raiva, da depressão, da negação. A fé não tira nada disso. A fé não é estranha ao ser humano. A fé acontece dentro de uma mente e de uma realidade humana. Agora, que a fé, isso que bom que não é o padre que está dizendo só. Os médicos e também o doutor que operou a Sandra, ele diz a fé, que cada um vai interpretar de um jeito que é essa fé. Nós dizemos que a fé em Jesus Cristo, ela determina uma situação diferente. João, você concorda? Essa situação que tu coloca aí é extremamente difícil. Não é só para o paciente, é para o médico também. A gente às vezes não sabe nem o que dizer, mas a gente tem que encarar a verdade. Veja bem, Hipócrates foi o pai da medicina. Ele dizia que a gente tinha que mentir a respeito das doenças graves para não abalar o paciente. O que ele queria dizer com isso, na verdade, é que você não precisa mentir, mas você não precisa contar toda a verdade.
Isso, em última análise, é o seguinte, você tem que dar sempre esperança para o paciente, né? Você veja assim, os latinos, aqui, América do Sul, eles são muito coração. A gente é muito coração. Então, a gente tem uma tendência a maquiar, mesmo a doença grave, no sentido de dar esperança para o paciente, sabendo que logo ali adiante ele vai morrer. Entendeu? Você vai na medicina anglo-saxônica, norte-americana, ele chega para você e diz, olha, você tem 90 dias de vida, acabou. Vai organizar a tua vida. Eles são extremamente diretos. Então, é uma mudança de comportamento. Até porque se você maquiar muito isso lá, como tem história de processo e outras coisas, eles depois podem se voltar contra você. Mas, no fundo, o doente quer saber a verdade. E a gente, de alguma maneira, vai ter que explicar. Existe um tema em medicina hoje que se chama como dar as más notícias. Então, você imagina se para o adulto é difícil, para o idoso é difícil, que é uma morte que você aceita fácil, porque ele está no fim, né? O idoso está no fim da vida, não tem muito que você, né, articular sobre isso. É uma aceitação natural, mas uma criança é linha dura. Você tem que chamar a família, pai, a mãe, olha, agora você chora bastante aqui, mas depois nós vamos tratar junto essa menina. E você tem que trabalhar junto com ele isso. É muito difícil, mas o médico tem que achar um jeito de fazer isso. Isso que o Marcelo colocou antes tem uma coisa interessante. Às vezes você está diante de um dilema, um abdômen aberto, um tórax, às vezes parece que você não sabe na hora, o que eu faço aqui? Te dá um desespero às vezes, porque tu está com a vida do paciente na mão. Mas de repente, por algum mecanismo meio até inexplicável e tal, não, eu vou por aqui, pá. E a gente soluciona. Tem uma coisa no médico, assim, ele tem não sei se é um sexto sentido, mas ele tem uma coisa assim que o ajuda em momento crítico. Pode ser que seja coisa do sobrenatural, né? Pode ser. Mas a gente não sabe explicar muito bem. Mas a condução desse tipo de paciente é por aí. É por aí. O João é professor da Faculdade de Medicina aqui da UX. Mas aí me preocupa muito a formação do médico. Porque eu não sei se todo médico, não por causa da faculdade, da pessoa, o quanto nós conseguimos entender o ser humano como um todo. Isso vale para o padre também, lá nós na PUC, preparando os futuros padres do Rio Grande do Sul. Até que ponto eu sei que eu preciso, muitas vezes, indicar que vá ao médico e o médico respeite, por exemplo, o que há de mais sagrado no ser humano, a sua transcendência. Nenhum médico e nenhum juiz e nenhum padre pode tirar a sacralidade da transcendência da pessoa. Santo Agostinho de Hipona diz que duas coisas matam uma pessoa. O desespero e a presunção. O desespero é não ter esperança. Presunção é ter uma falsa esperança. Imagino que quem trabalha com o limite da vida precisa ter um equilíbrio pessoal muito grande. Como psicólogo, precisa ter elaborado isso pessoalmente, porque só um cuidador, quem se cuida que pode cuidar. Quem não se cuida não pode ser cuidador. Leomar colocou bem isso. É difícil ensinar isso para os alunos, porque, veja bem, o aluno da Faculdade de Medicina, ele não tem essa formação integrada com ciências de outros saberes. Por resultado de um processo, claro. Coisas desse tipo, né? Das humanidades, que a gente chama. E outro problema, o jovem, ele tem o jovem tem um corpo-são. O corpo-são é um corpo material. Se nós perguntar para vocês, se vocês alguma vez pensaram na morte, vocês com certeza já são imortais. Porque vocês estão no auge da vitalidade. Como é que eu vou ensinar para um menino que está no 3º ano da Faculdade de Medicina, que tem 20 anos, que a gente morre, que a gente vai desaparecer e tal? Ele tem uma dificuldade de entender. E outro problema, nós preparamos esses jovens para salvar, para a vida, e não para a morte. Mas a verdade é o contrário. Nós nascemos para a morte. Então, esse problema, Leomar, é o que acontece com o problema da bioética. Até quando nós temos que investir no paciente terminal? Então, quando a gente coloca para os alunos que até determinado ponto a gente pode investir e depois terminou, eles se chocam. Não, mas como? Não vai se fazer nada? Não, eu vou fazer aquilo até o ponto que a dignidade desta pessoa permite. A partir daí não tem mais porquê. Então, você que falou do Freud antes, o Freud tem uma frase interessante, ele diz assim, vai ficando tão ruim, tão sofrido, que é melhor morrer. Entendeu? Então, o Leomar vai dizer para você assim, a morte é o grande acontecimento da vida.
É o coroamento, porque no momento que nasce meu neto, é porque eu estou passando, a minha vida está transferida para ele vai continuar a vida, entendeu? É um fenômeno até certo ponto a gente não aceita, mas ele é natural. Se nós temos que se nós nascemos para morrer, nós morremos para viver. Morremos para viver. Porque nós não terminamos com a morte. Estão nos enganando se acharem que tudo termina com a morte. Nós morremos para viver. Porque o Dr. Kleber, que é pediatra, mas também o Carlos, todos os médicos podem dizer, o parto não é uma morte. Nascer não é um morrer para a vida intrauterina e nascer e viver neste mundo. Então, morrer não é o fim. Morrer é uma vida mais plena. Só que, claro, para jovens e crianças é muito difícil falar disso. Morrer não é o fim, mas o Rede Olhares está chegando no fim. Eu quero falar com a Ana aqui. Ana, explica para o pessoal que está em casa, se quiserem participar do Fé e Café, como é que pode fazer? Então, o Fé e Café é um projeto da Catedral para jovens de 15 a 35 anos, desde 2012, uma vez por mês, no último domingo do mês. Então, a gente se reúne, assim, num ambiente bem descontraído, com música, com café, para debater esses temas que ligam espiritualidade, que ligam razão. A gente já debateu a vida em outros planetas, sexualidade e cristianismo, cruzadas e inquisição, vários temas assim que são polêmicos e que a gente quer mais respostas, né? Então, temos neste domingo, dia 31 de agosto, um Fé e Café Depressão e Suicídio, se a fé pode ajudar. E também teremos em outubro um sobre novos estudos da família, que vai ter o Sino dos Bispos sobre a família, né? Então, quem quiser mais informação, catedraldecaxias.com.br/Fé e Café. E o Facebook Fé e Café Caxias do Sul. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Para terminar o programa, então, eu quero uma palavrinha do Padre Leomar e de algum dos médicos. 30 segundos para cada um. A fé pode curar, e acima de tudo, nós precisamos confiar que Deus está sempre conosco. Venha o que vier, eu vou repetir e vou terminar com uma frase da padroeira da cidade de Caxias do Sul, que é a mística espanhola Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Quem quer a última palavra? Kleber. Eu acredito que eu acolho a vida todo dia. Eu não trabalho com ela sempre na fase terminal. Então eu quero dizer a todos vocês que é preciso ter fé, que nós temos alguém acima de nós, alguém que é o dom da vida, alguém que permite que essa vida aconteça e que para nós médicos e principalmente nós pediatras somos confiados a acolher essa vida desde o seu nascimento, acompanhá-la durante toda a sua evolução e conservá-la da melhor maneira possível, sempre com a ajuda de toda essa família, com muita fé e acreditando que a vida sempre vai sobreviver. Com a fé e a medicina andando juntas, a gente termina o programa Rede Olhares de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no estúdio, obrigado pela sua companhia aí em casa e a gente encerra o programa com a banda Fé e Café. Até uma próxima. Something about yourself. You're wonderful, foolish, or you're a sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure. You are, honey, you're my golden star. You know, make my wish come true. If you let me treasure you, if you let me treasure you, you. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. You're fine, so fine. Oh,
show you in your mind, oh mind, mind, oh mind. treasure